O que o mundo chama de pensamento estratégico geralmente está errado. E não é uma crítica pequena, é uma confusão que custa caro nas empresas, nas carreiras e nas decisões que cada pessoa toma sobre o próprio futuro. Michael Porter, considerado o pai da estratégia moderna, passou décadas tentando fazer uma distinção que o mundo corporativo ainda resiste em entender. Estratégia não é otimização do que já existe, é criação do que gera vantagem. Essa distinção é pequena na superfície, é enorme nas consequências. Otimizar é identificar falhas, corrigir processos, aprender com erros do passado, pegar o que funciona e fazer funcionar melhor. É necessário, é legítimo, é o que mantém qualquer operação de pé, mas não é estratégia, é eficiência operacional. Estratégia, no sentido preciso, são decisões de alto nível, focadas no longo prazo, que definem onde competir, como criar valor único e construir algo diferenciado. São movimentos fundamentalmente diferentes. Um aperfeiçoa o passado, o outro cria o futuro. O problema é que o mundo inteiro, as universidades, as consultorias, as metodologias de gestão mais veneradas estão ensinando o primeiro e chamando de segundo. A Kodak é o exemplo mais preciso que existe para demonstrar o grande erro desta abordagem. Em 1975, um engenheiro chamado Steve Sasson desenvolveu dentro da própria Kodak a primeira câmera digital da história. A empresa que inventou a fotografia moderna, com os recursos e a inteligência para liderar a maior transição tecnológica do setor. A invenção foi arquivada. Não por incompetência, não por falta de dados, mas porque o modelo mental dominante na Kodak definiu o negócio da empresa como o negócio do filme fotográfico. E dentro dessa lente, construída e reforçada ao longo de décadas de dominância, a câmera digital não era uma oportunidade, era uma ameaça ao que já funcionava. O futuro estava dentro da empresa e não pôde ser visto. Isso é o que acontece quando interpretações construídas a partir do passado param de ser apenas diretrizes para a eficiência operacional e se tornam limitações sobre a realidade. A Kodak não perdeu para a concorrência, perdeu para o significado que havia dado ao próprio sucesso. E é aqui que o problema deixa de ser corporativo e se torna pessoal. Não é o que aconteceu que bloqueia o pensamento. É o que se decidiu que aquilo significa e que nunca mais foi revisado. O que a Kodak fez não é um erro exclusivo de grandes corporações. É o que cada pessoa faz com a própria vida, com as próprias decisões, com a mesma precisão e o mesmo custo. As instituições tratam a experiência acumulada como matéria-prima para diagnosticar o futuro. A mente humana faz o mesmo, só que de forma ainda mais íntima e ainda mais invisível. Coleta experiências, produz interpretações, cristaliza conclusões. E então, trata essas conclusões não como uma leitura do que já aconteceu, mas como a definição do que é possível. A pessoa que passou por um término devastador e concluiu nas camadas mais silenciosas do pensamento que não é capaz de ter um relacionamento real. O empreendedor, cujo primeiro negócio falhou e internalizou que não tem o que é preciso para construir algo próprio. O profissional que recebeu uma crítica pública no começo da carreira e desde então opera com um limite invisível sobre até onde pode avançar na carreira. Nenhuma dessas pessoas diria, se perguntada diretamente, que está sendo governada pelo passado. Diriam que são realistas, que aprenderam com a experiência, que conhecem os próprios limites. E é exatamente isso que torna o padrão tão difícil de interromper. Porque não se parece com aprisionamento, parece sabedoria. Mas há uma distinção que precisa ser feita com clareza. Aprender com o passado é identificar o que aconteceu e usar essa informação para tomar decisões melhores. Ser governado pela interpretação do passado é algo diferente.
É pegar uma conclusão construída no momento específico e transformá-la em lei permanente sobre o que é possível na própria vida. A Kodak não analisou o mercado, não teve visão de futuro, não utilizou estratégia e concluiu que a câmera digital era inviável. Ela operava a partir de um significado cristalizado sobre o que o negócio dela era. E esse significado tornou a análise racional e estratégica impossível antes mesmo de ela começar. E na mente de cada pessoa acontece o mesmo movimento, só que invisível, só que pessoal, só que repetido em cada decisão importante que essa pessoa vai tomar daqui para frente. O passado não precisa ser negado, mas precisa parar de ser tratado como a única interpretação possível para o futuro. A arte do possível começa quando você para de tratar o que sabe como o limite do que existe. A Harvard Business School forma algumas das mentes mais rigorosas do mundo. Ao longo de 2 anos, os alunos leem cerca de 500 estudos de caso, 500 análises detalhadas de decisões, estratégias, crises e resultados, todos sobre o passado. É um treinamento intensivo em história dos negócios, não em criação de futuro. E é assim que grande parte do mundo opera. Jim Collins construiu o livro Good to Great, comparando décadas de dados retrospectivos. A Boston Consulting Group publica anualmente matrizes e frameworks que organizam com precisão cirúrgica o que os mercados já fizeram e os apresentam como orientação para o que os mercados vão fazer. Soa grandioso, mas o que está sendo produzido não é visão, é a segurança psicológica do passado embalada como estratégia. E o profissional pressionado por resultados busca exatamente essa segurança, porque o passado oferece o que o futuro não pode oferecer: certeza. Os dados já estão ali, imóveis, verificáveis, sem risco inerente. O conforto do que já aconteceu é poderoso, e esse poder tem um custo que raramente aparece nos relatórios. Quando o passado se torna a única matéria-prima do pensamento, a análise substitui a criação. A experiência acumulada, que deveria ser ponto de partida, vira ponto de chegada, e o que se chama de estratégia passa a ser, na prática, a gestão sofisticada do que já foi. E aqui, a distinção de Potter volta com força. Analisar o passado é eficiência operacional. É necessário, é o que mantém qualquer operação funcionando. Mas não é estratégia. Estratégia começa exatamente onde a análise histórica termina, no ponto em que os dados se esgotam e o pensamento precisa avançar sem o conforto do precedente. O problema é que a mente humana não foi construída para esse ponto. Ela foi construída para reconhecer padrões, economizar energia e tomar decisões rápidas a partir do que já conhece. E quando opera no piloto automático, ela não avisa. Em 1999, os psicólogos Daniel Simon e Christopher Chabry conduziram um experimento que se tornou referência em psicologia cognitiva. Pediram a participantes que contassem o número de passes de uma equipe de basquete num vídeo curto. No meio do vídeo, um homem fantasiado de gorila atravessa a cena. Mais da metade dos participantes não viu o gorila. Não porque fossem desatentos, porque a mente estava completamente ocupada executando a tarefa que havia recebido. E tudo o que estava fora dessa tarefa simplesmente não existia. É isso que acontece quando o pensamento opera a partir de um conjunto fixo de certezas. Ele não apenas recorta a realidade, ele a reescreve a partir do que já sabe. E quanto mais experiências acumuladas, mais sólidas essas certezas, mais automática a reescrita da realidade, mais invisível o que ficou de fora e mais poderosa a resistência ao que ainda não foi provado.
É aqui que a armadilha do especialista se fecha. O especialista deixa de ver o objeto diretamente. Ele vê o objeto filtrado pela lente que construiu para estudá-lo. E essa lente foi recompensada, gerou status, reconhecimento, segurança e identidade. Esse é o ponto que raramente é dito com clareza. O especialista não resiste ao novo por teimosia. Ele resiste porque aceitar o novo significa aceitar que a lente que o trouxe até aqui pode não ser suficiente para levá-lo adiante. Isso não é uma revisão intelectual, é uma ameaça à identidade. E identidade ameaçada não pensa, defende. E essa defesa tem uma forma muito específica de aparecer no cotidiano. Quando uma ideia nova entra numa sala onde alguém tem muito a perder se ela estiver certa, o que acontece não é debate, é um monólogo reativo disfarçado de debate. Enquanto a ideia está sendo apresentada, a mente já está em movimento, percorrendo o arquivo, buscando o precedente, localizando a evidência de que aquilo vai dar errado. A raquete já está levantada antes de a bola ser lançada, e o passado é usado como arma. A mente que não questiona o que já concluiu não pensa, executa. Executa um roteiro escrito há anos e o confunde com análise, com maturidade, quando é, na prática, o passado tomando decisões pelo presente. Essas interpretações nunca foram revisadas, nunca foram questionadas, nunca foram submetidas a nenhuma pergunta sobre se ainda são válidas. São versões antigas da memória operando como se fossem fatos. E enquanto isso acontece, a pessoa não está pensando sobre o futuro, está sendo governada por conclusões que tirou sobre o passado. Não está criando, não está construindo vantagem, está administrando com muita convicção os limites que uma interpretação antiga transformou em teto. O problema não é o que aconteceu, é o que se decidiu que aquilo significa, e essa decisão pode ser revisada. A revisão de um significado antigo não acontece com o acúmulo de mais informações sobre o passado. Acontece quando o pensamento para de operar no automático e começa a se observar operando. E isso tem um nome preciso. Em 1910, o filósofo John Dewey descreveu o pensamento reflexivo como a consideração ativa, persistente e cuidadosa de qualquer crença à luz dos fundamentos que a sustentam. Não como postura, como processo. A distinção importa. Postura é um estado, algo que se adota ou não se adota. Processo é uma sequência de movimentos que pode ser aprendida, praticada e refinada. E o primeiro movimento é simples, não fácil, simples. É a pausa, o espaço deliberado entre o estímulo e a resposta automática. O momento em que, antes de reagir, antes de rebater, antes de localizar o precedente que invalidaria a ideia nova, a pessoa para e faz uma pergunta para si mesmo que raramente é feita. Com qual lente eu estou avaliando isso? Não o que a mente concluiu, mas por que concluiu isso? E quando essa conclusão foi formada? A maioria do que se experimenta como pensamento é, na prática, reconhecimento de padrão. A mente encontra uma situação nova, varre o arquivo e responde a partir do que já foi concluído em situações antigas. Não considera verdadeiramente as nuances do que está diante dela. Não analisa sem viés o que está sendo apresentado agora. Não pergunta se aquela conclusão ainda se aplica. O pensamento reflexivo interrompe esse movimento antes que ele se complete. E quando interrompe, 4 perguntas abrem o que o hábito fecha. Quais são as evidências que me levaram a essa conclusão? Não a conclusão em si, mas o que a está sustentando.
A maioria das decisões automáticas nunca passou por essa pergunta. Elas existem porque algo doeu, porque algo falhou, porque algo funcionou uma vez. Tornar isso explícito é o primeiro movimento para deixar de ser governado por isso. Essas evidências se aplicam à situação de agora ou pertencem a uma situação que já passou? Esse é o movimento central. O passado não é o problema. A transferência automática dele para o presente é. Uma evidência válida em 2010 pode ser completamente irrelevante agora, mas a mente não verifica isso. Ela aplica sempre. O que eu ainda não considerei sobre essa situação? Essa pergunta não pede uma resposta imediata. Ela pede que o pensamento sustente, por um momento, o desconforto de não saber. Porque é exatamente nesse espaço entre o modelo antigo que não serve mais e o novo que ainda não existe que o pensamento criativo começa. E se um resultado que nunca foi considerado fosse possível? O cérebro tem dificuldade real de processar um resultado que nunca viu. Por isso, a maioria das pessoas continua operando dentro de um espaço de possibilidade definido por experiências que podem ter décadas de idade. Essa pergunta não pede certeza, pede apenas a abertura de considerar o que o arquivo ainda não tem. Essas perguntas não são exercício intelectual, são o instrumento que separa quem pensa de quem só executa. Mas há uma resistência que precisa ser nomeada. O que mantém o roteiro automático funcionando não é apenas o hábito, é a confusão entre hábito e identidade. Por exemplo, uma pessoa pode acreditar ter o hábito de evitar conflitos, mas a força do que ela guarda é maior do que o próprio hábito. Ela acredita que é o tipo de pessoa que evita conflitos. E enquanto isso for uma identidade, não um padrão de comportamento, mas uma definição de si mesmo, a pessoa evita a revisão para que a estrutura inteira de quem se acredita ser não entre em questionamento. O pensamento reflexivo não exige demolir essa estrutura, exige suspendê-la por tempo suficiente para que a pergunta possa ser feita sem que a resposta já esteja garantida de antemão. E dentro desse espaço, mesmo que por alguns segundos, o pensamento para de repetir e começa a dar lugar à criação. Tudo é como é, porque alguém mudou o jeito que era. Cada realidade presente foi em algum momento a inovação impensável de alguém. Cada quebra de limite que hoje parece natural foi em algum momento uma interpretação que alguém decidiu não mais tratar como lei. Todos eles tinham um arquivo, todos eles tinham certezas acumuladas. A diferença é que decidiram não deixar esse arquivo ter a última palavra. A mente de principiante que todos devem se permitir ter nesse processo não é ingenuidade, é a escolha ativa de não ser governado pelo que já foi concluído, de manter a guarda baixa o suficiente para ver o que a certeza esconde. Quando a memória se abre para a revisão, o futuro se abre para a criação.